Nós estamos continuando a nossa série de mensagens sobre mentalidade. E hoje nós vamos para o nosso segundo tópico, a nossa segunda mensagem. E eu queria já convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20. Abra sua Bíblia e anote, se possível. Mona, se puder aumentar só um pouquinho o retorno. Nós vamos continuar essa série de mensagens, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20. Diz assim: irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar. Com respeito ao mal, sejam como crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam maduros. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Nós queremos abrir os nossos ouvidos hoje para ouvir a Sua mensagem. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento de louvor que cada um teve aqui. Te louvamos, Pai, porque a presença do Teu Santo Espírito aqui nessa noite é real. Nós te agradecemos, Jesus, por essa noite. Amém. Amém. Irmãos, quando nós éramos criança, eu não sei você, mas a gente tinha uma pergunta que a professora sempre fazia, e ela perguntava para nós: o que você quer ser quando você crescer? E nós tínhamos um desejo imenso de sermos adultos. Era ou não era? A gente brincava com banco imobiliário, a gente brincava com tanta coisa, porque a gente queria ser adulto de alguma maneira. Então nós crescemos, nós amadurecemos. É engraçado que hoje é muito raro você ver alguém falando que vontade de não ser adulto. Mas às vezes é o desejo do nosso coração. Porque quando nós éramos crianças, nós não tínhamos preocupações alguma. Nós tínhamos os nossos pais que pagavam todas as coisas. Nós tínhamos o alimento, nós tínhamos a internet de escada 56K. Quanto lembra dessa internet? Que fazia um barulho muito estranho, que se os adolescentes ouvissem hoje ficariam muito assustados. Mas a gente tinha tudo. E de repente a vida adulta bateu na nossa porta e a gente começou a pagar contas. E hoje a gente sabe que se a gente não pagar as contas, a luz será cortada, a internet será cortada. E não vai acontecer mais nada, porque realmente a gente começou a nossa vida adulta. E algo que nós temos que entender é que a vida adulta, ela não será fácil. Mas se nós temos Cristo ao nosso lado, nós podemos todas as coisas com Ele. Sim ou não? Amém? Amém. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha uma mania muito feia de passar, e por onde eu passava na minha casa, eu deixava as luzes acesas, e logo atrás vinha meu pai brigando comigo e apagando todas as luzes. E aí, se passaram os anos, eu vi o quanto é caro você deixar uma luz acesa. E hoje, quando eu estou lá em casa, a Nanda tem mania de deixar as portas do guarda-roupa aberto. Ou você vai ser uma pessoa que tem mania de deixar a porta do guarda-roupa aberta, ou você vai ser uma pessoa que tem mania de deixar a luz acesa. Já percebeu isso? Algum desses dois você era quando você era pequeno. Quantos eram da porta do guarda-roupa? Confesse, envergonha o diabo. Amém. Quantos eram da luz, que deixava a luz acesa e a porta da geladeira aberta? A grande maioria. E hoje eu consigo ver como era difícil a vida que meu pai tinha. E como era complicado a situação que meu pai vivia, de ficar me chamando a atenção. Hoje eu faço isso na minha casa. E algo que nós temos falado nesses dias é sobre realmente entrarmos no 2025 com uma outra mentalidade, cara. Porque se eu quero viver um 2025 abençoado, e ele já está abençoado, amém? Cara, abrindo um parênteses, quantas pessoas eu vejo na virada de ano falando: cara, você tem que fazer a corrente, você tem que fazer a campanha, você tem que usar isso, você tem que fazer aquilo, para que o seu 2025 seja abençoado. Cara, o nosso 2025 já é abençoado.
Porque Jesus morreu na cruz e nós já somos abençoados. Mas é necessário para que todas as coisas aconteçam sobre o nosso ano de 2025, uma nova mentalidade. Porque muitos de nós queremos uma mudança no trabalho, uma mudança nos relacionamentos, mas nós não queremos uma mudança na nossa vida espiritual. Nós não queremos amadurecer mentalmente. Não existe o meio maduro. Eu não posso ficar meio maduro. Eu tenho que crescer. Diga para quem está do seu lado, diga para ele, cresça. Diga para quem está do seu outro lado, cresça, diga para ele. Nós temos que crescer. Renovar a minha mente, ela pode dar trabalho, mas exige responsabilidade. E nós não podemos adiar as nossas responsabilidades. A procrastinação é algo muito comum na nossa infância, não é mesmo? Quando seu pai pedia para você ir escovar os dentes. Aí você falava, daqui a pouco eu tenho a Malu. A Malu é um grande trabalho para ela tomar banho. E todos os dias a gente tem que fazer vários rituais, entendo de um lado bom, para Malu tomar banho. Malu, vai tomar banho. Papai, eu estou em um momento de oração. Malu, acabou a oração, né? Agora está na hora de tomar banho. Papai, eu estou estudando para uma nova matéria. Que matéria, Malu? Estou estudando. Daqui a pouco a gente olha para o lado e a Malu está dormindo. Ela conseguiu fugir mais uma vez do banho. Aí eu acordo ela e falo, Malu, vai tomar banho agora. Não, eu estava dormindo. Não tem problema, toma banho dormindo, volta dormindo. Mas quando nós somos crianças, nós temos uma tendência a procrastinar, a jogar tudo para frente, a jogar todas as coisas, adiar todas as coisas. Eu lembro que o ano passado, eu tenho um quartinho da bagunça em casa, e se você, alguém deve ter também, um quartinho da bagunça, mas o quartinho da bagunça era dentro da minha casa. E ali eu jogava uns livros, tinha a caixa dos meus tênis, que ficavam ali, e tudo mais, eu tinha bicicleta, tinha um trampolim, cara, tinha tanta coisa que eu olhava e falava, cara, o que é isso? Falta ser um elefante daqui. Tinha um monte de coisa, e eu lembro que uma vez a gente viajou, eu e a Jane e as meninas, e quando a gente voltou, esse quartinho estava inundado, cara. Estava cheio de água. Aí eu tive que jogar muita coisa fora. Joguei documentos fora, eu guardava prova escrita, da 8ª série, do primeiro colegial que eu tinha feito, tinha ganhado um 10, eu guardava isso. A Janaína falava, cara, por que você guarda uma prova? Para ter uma prova que eu fui bom. E aí, a gente jogou muita coisa fora e tal, e um detalhe, o chão do nosso quarto é de madeira. Então a madeira inteira empenou, subiu a madeira inteira. E aí eu lembro que a gente teve a brilhante solução de jogar uma lona preta no chão desse quarto e pôr um balde, porque a gente sabia que era uma goteira, era uma bica que tinha, então a gente colocava um balde e aquele balde permanecia lá, e todas as vezes que chovia, a água enchia o balde. E essa história durou 6 meses. E aí no primeiro dia que encheu, que a gente chegou e estava tudo inundado, a gente começou a jogar as coisas fora, eu comecei a pensar o seguinte, cara, eu podia destruir esse quarto, eu podia aumentar esse quarto, cara, eu podia talvez crescer a casa para cima. Eu acho que é hora de eu crescer essa casa. Já inundou, já perdeu o piso, vamos trocar o piso inteiro, eu acho que vai ser melhor. E nós ficamos nesse lenga-lenga durante 6 meses. E um dia, o seu Antônio, meu sogro, ele chegou lá em casa e falou assim, Thales, você está tendo aquele problema com o vazamento? Eu falei, tô tendo problema ainda, seu Antônio. Ele falou, pega uma escada para mim, deixa eu subir lá, deixa eu ver o que é isso. Você sabe o que é isso? Eu falei, seu Antônio, eu acho que é um problema estrutural. Sabe aquele cara que não entende nada sobre construção e tenta dar um de engenheiro? Eu falei, eu acho que é um problema estrutural, uma trinca que teve uma dilatação temporal. Aí eles pegou a escada, subiu literalmente no nosso alçapão. 6 minutos depois, ele desceu e falou assim, eu descobri qual que é o problema do seu vazamento. Eu disse, o senhor descobriu? Ele falou, era uma telha que estava arrastada para o lado. Irmão, eu me senti o cara mais trouxa da face da terra. Aí eu falei, seu Antônio, era uma telha? Ele falou, era uma telha, estava arrastada. Eu falei, seu Antônio, mas como alguém arrasta uma telha?
Uma pomba veio e arrastou uma telha. Como se arrastou uma telha? Ele falou, era uma telha que estava arrastada. Enchia o seu sapão de água e escorria a água pela lâmpada. 6 minutos ele resolveu um problema de 6 meses. Quanto talvez eu não iria investir numa construção nova, num piso novo, quebrar tudo, só por causa de uma telha arrastada, nem quebrada não estava, era só arrastada. E muitas vezes na nossa vida, nós culpamos os nossos relacionamentos, culpamos o nosso trabalho, e falamos, vou mudar de trabalho, eu vou mudar de esposa, vou mudar de namorada, vou mudar até de filho, vou mudar de igreja, essa igreja é uma porcaria, vou mudar dela. E nós queremos mudar de todos os lugares, enquanto o único problema tem sido a nossa mentalidade. Porque nós procrastinamos em uma mudança, nós adiamos a mudança todas as vezes, e nós pensamos que precisamos de tantas coisas. Sabe de uma coisa? Tentar achar soluções nos custa mais. Eu preciso ter uma mente renovada. Quantos estão entendendo essa mensagem nessa noite? Tentar achar uma solução para o meu casamento às vezes custa muito mais do que eu mudar minha mente e começar a amar mais ainda minha esposa. Hoje, antes de eu sair aqui para ministrar, eu vi alguns homens se preparando para fazer uma surpresa para as mulheres únicas. E eu falei para eles, a bomba está na mão de vocês hoje. Se elas não voltarem com a cara inchada e chorando, a gente vai conversar seriamente depois. Eu não sei, choraram? Opa, maravilha. Talvez a chuva lá fora foi as lágrimas aqui. Mas às vezes, nós, homens e mulheres, não amadurecemos a nossa forma de pensar. Somos adultos em corpo de adulto, com uma mente de criança. Vivemos uma infantilidade. E sabe o que Jesus diz sobre isso? Mateus, abra comigo, Mateus 9,16, Jesus diz, vamos lá, abra comigo, Mateus 9,16, vamos lá, está escrito assim, ninguém põe remendo de pano novo em uma roupa velha, pois o remendo forçará e a roupa tornará pior o rasgo. Nem se põe um vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Irmão, vamos lá, num contexto histórico. Se você não sabe o que é odre, odre é uma bolsinha de couro que o povo antigo usava para colocar vinho. Então eles pegavam o processo lá da uva, onde eles amassavam a uva, transformavam o vinho e colocavam dentro dessa bolsinha de couro. E o processo da fermentação existe, num conceito mais químico, existe ali a ruptura de algumas moléculas que formam gás, e o gás faz com que aquela bolsinha de couro que é pequenininha, ela incha. Só que quando você acaba de beber todo aquele vinho, não tem como você pôr um vinho novo, porque ele vai começar de novo o processo de fermentação e ele vai inchar mais um pouco, e nesse inchar ele vai explodir. E Jesus ele diz exatamente para os seus discípulos, olha, não adianta nada vocês pegarem um vinho novo e colocar num odre velho, não adianta nada vocês quererem viver uma nova vida com uma mentalidade antiga, em um recipiente antigo. O que vocês têm que fazer é mudar o recipiente, ou seja, a maneira de pensar. Quantos estão entendendo isso? Porque se eu coloco algo novo de Deus dentro de mim e tenho uma mentalidade antiga, eu não vou florescer. Porque a minha mentalidade está muito atrasada, cara. Eu ainda continuo pensando em coisas antigas. Eu ainda continuo tendo uma vida antiga. Não adianta nada, preste atenção aqui, não adianta nada eu querer viver o novo de Deus sobre a minha vida, se eu ainda estou vivendo uma era passada. Não adianta nada, é preciso eu crescer. Talvez a sua mente esteja cheia de espaço de coisas velhas. Deus não tem espaço para o novo.
é necessário ter uma nova mente. Deus, Ele quer nos derramar algo novo. Deus, Ele quer te levar para um próximo nível. Mas para que você vá para um próximo nível, é necessário que você cresça. Sabe uma coisa que eu tenho visto muito ultimamente? Muito mesmo ultimamente. São homens, e eu vou falar para homens. Visto homens, num corpo de um homem adulto, vivendo uma vida de criança. Homens de 30 e tantos anos, 40 talvez, se achando o novinho e não querendo amadurecer. Tem uma expressão maravilhosa que a Nanda me ensinou essa semana, eu achei linda essa expressão. Homens que talvez se achem a última bolacha do pacote, mas na verdade são a última bolacha do pacote. Já viu a última bolacha do pacote? É toda quebrada. Está tudo quebrado. Essa expressão é maravilhosa. Pessoas que não querem amadurecer. E a mitologia nos fala sobre um cara chamado Peter Pan. Quantos já ouviram falar de Peter Pan? E a psicanálise nos ensina sobre a síndrome de Peter Pan. Quem era Peter Pan? Um cara velho que queria ser uma criança e vivia na terra do nunca e era sempre uma criança. E tinha sua sombra que fortalecia a sua juventude. Para que Deus derrame o novo sobre a minha vida, eu preciso ter um corpo de um adulto e uma mente de um adulto. Talvez você esteja tendo crises de chilique, de emburrano, a mesma crise que você tinha quando tinha 9 anos de idade para conseguir conquistar alguma coisa, você tem feito até hoje para conquistar algo na sua vida. Cara, às vezes as pessoas falam algo para você e você se magoa por qualquer coisa, você se dói por qualquer coisa. É tempo de nós crescermos, igreja. É tempo da gente amadurecer. Pare de ser infantil, pare de pensar em pensamentos antigos. Paulo deixa muito claro nesse texto que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 14. Não sejam como crianças no modo de pensar. Parar de pensar, ou melhor, cancele da sua vida. Diga comigo, cancelar. Diga mais alto, cancelar. Não vou parar de pensar, eu vou cancelar da minha vida, como uma assinatura de um streaming, um Netflix, um Amazon, um Spotify. Cancelar da minha vida. Cancelar da minha vida. E cancelar de verdade. Não cancelar porque você ganhou 7 dias grátis para ser prêmio. E aí no 6º dia você vai lá, cancela a assinatura. E no próximo dia você usa um outro e-mail para ficar mais 7 dias grátis. Quantos já fizeram isso? Confesse, envergonhe o diabo. Amém. E aí de repente você já tem 20 e-mails, porque você criou todos os e-mails para ter assinaturas grátis de Spotify, e já não tem mais como. Deus quer que você cancele da sua vida, Deus não quer que você procrastine da sua vida. Cancelar o que as pessoas falaram sobre você, cancelar o que o mundo pensou sobre você, ou talvez cancelar o que as pessoas não disseram sobre você. Porque tem muitas pessoas que não conseguiram chegar em uma vida melhor, porque não ouviram da boca de um fulano que você acreditava ser o maioral, aquilo que você queria ouvir. Você talvez não ouviu da boca do seu pai que você seria um grande engenheiro, e hoje você se acha o pior engenheiro do mundo. Cancela isso da sua mente, irmão. Você é aquilo que Deus fala que você é mais do que vencedor, cara. Você precisa entender isso. Amadurecimento. Como nós somos manipulados por aquilo que falaram em nossos ouvidos um dia. Como nós somos manipulados, porque nós ouvimos a palavra dos nossos superiores dizendo que não ia dar certo, e aí nós já floreamos tantas coisas. Como nós somos manipulados. Irmãos, pedras, paus podem destruir ossos, mas palavras podem destruir vidas. Palavras são piores do que ameaças de morte.
Sabe o que me faz lembrar? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Abra comigo, ao versículo 11. Todos já conhecem essa história, Adão e Eva, paraíso. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: aonde você está? E ele respondeu: eu te ouvi, Deus, no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou, vamos lá, e Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore do qual ordenei a que você não comesse? O ponto desse texto é: quem te disse isso? Adão, quem te disse que você estava nu? Quem te disse que você não pode ser um vencedor? Quem te disse que você não pode conquistar? Quem te disse que o seu casamento está indo por água abaixo? Porque quem disse para Adão foi a serpente. Quem te disse? Porque se Deus não disse sobre você, não significa que você seja então. Se Deus não disse que você não pode conquistar, então você é mais que vencedor. Porque eu só vivo segundo aquilo que Deus diz sobre mim, cara. Eu não vivo segundo o que as pessoas dizem sobre mim. Eu não vivo. Quem te disse que você um dia não seria pai? Quem te disse que a sua empresa um dia não poderia prosperar? Quem te disse que você era um derrotado? Quem te disse que o seu casamento nunca ia dar em nada? Porque eu vejo aqui vários casamentos que venceram, amém? Em Cristo Jesus. Quantos casamentos aqui já venceram em Cristo Jesus? Mas quem te disse? Se Deus disse, eu sou. Algo que eu quero que você anote e você leve para a sua semana inteira. Porque quem te disse? Quem te disse? Porque se Deus não pensa isso sobre você, não deveria pensar isso de você mesmo. Quantos entendem isso? Se Deus não disse essas coisas sobre você, então você não deveria pensar essas coisas sobre você mesmo. Cara, para de pensar que você não consegue. Para de pensar que é o final da sua carreira. Para de pensar que tudo está indo por água abaixo. Deus não disse isso, então para de pensar, cara. Deus, Ele não disse nada sobre como será o ano de 2025, mas se eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e me tornou mais que vencedor, então Ele já me disse que eu sou mais que vencedor. Tudo que eu preciso é confiar nele, tudo que eu preciso é andar nos caminhos dele, tudo que eu preciso é entregar o meu coração a Ele, nada mais. Deus, Ele não quer o seu dinheiro, Deus não quer os seus status, Deus não quer o seu carro, a sua casa, Deus não quer nada disso, porque se Ele criou o mundo e todas as coisas, isso é miséria. Mas a única coisa que Deus quer mais preciosa sua é o seu coração. É o seu coração. Hoje, enquanto eu pregava na igreja dos meus pais, só quero que você se situe o que aconteceu. Há 6 anos atrás, quando nós começamos a Casa Voadora, nós saímos do Ministério Deus Forte, começamos a Casa Voadora como um grupo de 5 amigos, e começamos a fazer na garagem da minha casa, e nós não tínhamos o intuito nenhum que fosse uma igreja, nós queríamos que fosse um grupo de jovens, de amigos. Então a gente ia para a Praça Pôr do Sol todos os domingos, eu levava minha bateria, eu lembro que os meninos levavam guitarra, a gente levava essas caixas de som, a gente colocava na Praça Pôr do Sol e a gente fazia o louvor ali, tocávamos, orávamos pelas pessoas se convertiam e era um momento maravilhoso. E 6 anos se passaram, e 6 anos que eu sentia uma falta de ter um abraço do meu pai e falar: cara, parabéns pelo seu trabalho. Quantos lembram que no dia do meu aniversário, dia 1º de setembro desse ano, o Alisson me trollou e a igreja inteira, e o Alisson subiu para pregar, e de repente o Alisson não pregou, e por um breve instante de tempo eu pensei: poxa, o Alisson aprontou comigo, e ele vai mandar eu pregar alguma coisa agora de última hora, e eu fiquei já imaginando qual texto eu vou abrir, talvez Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, vai ser o mais rápido, vou fazer alguma coisa, e eu pensei brevemente até que meu pai subiu, e quando meu pai subiu, eu entendi que o inferno estremeceu, porque se a nossa família está sólida aos pés da cruz, o inferno estremece. Irmão, você pode perder seu trabalho, você pode perder seu carro,
Mas a única coisa que você não pode perder, você tem que lutar até o final, é pela sua família. E quando meus pais subiram aqui, eu senti Deus fazendo algo totalmente diferente na minha história. E hoje poder pregar na igreja deles, depois de 6 anos, foi um momento histórico para a minha vida. Rever tantos amigos de antigamente. Mas a nossa vida, ela tem que se mudar. A nossa mente tem que mudar. Porque se Deus não pensa isso sobre mim, eu não deveria pensar. O que Deus fala sobre nós? Abra comigo em Jeremias capítulo 1, versículo 5. O que Deus diz sobre você? Cara, guarda isso no seu coração. Leva isso, irmão, a semana inteira para o seu coração. Jeremias capítulo 1, versículo 5. O que Deus diz sobre você? Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para profeta para as nações. Antes de você existir, Deus já tinha um projeto na sua vida. É isso que Deus fala sobre você. Mas o que eu preciso entender é que eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. Irmão, crescimento sobre a minha vida, crescimento na minha mentalidade. Crescimento sobre a minha mentalidade. Paulo diz, não sejam como crianças no modo de pensar, mas com respeito ao mal, sejam como crianças. Ou seja, Paulo está falando, cara, seja adulto na sua maneira de pensar, mas com relação ao pecado, seja como criança. Por quê? Ou seja, não se familiarize com o pecado, não pegue o pecado como parte da sua família, não pegue o pecado como parte de coisas ruins da sua história. Se tornar adulto na presença de Deus é entender que eu venho nessa igreja e eu não sou apegado a ninguém. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando você vier à igreja, não se apegue ao pastor, não se apegue ao grupo de louvor, não se apegue. Porque se você vem à igreja porque o pastor é legal, a palavra é legal, se você vem na igreja porque a música é legal, um dia você vai se frustrar e você vai embora. Enquanto você põe desculpa que todos são o seu defeito, você está sendo um grande problema. A sua mentalidade está sendo um grande problema. Cara, uma coisa que eu sempre preguei, já falei isso com o Jô várias vezes. Cara, eu vou embora um dia, esse lugar vai ficar. O Alisson vai embora um dia, esse lugar vai ficar. Eu vou na igreja porque o pastor é legal, nossa, é um show gospel lá. Oh, que maravilha. Pisca a luz, eu fico até tonto. Aí entra o cara com o microfone, boa noite, vamos lá para o próximo show do milhão. Nós precisamos amadurecer. Eu vejo maturidade quando eu vejo os irmãos vindo, como vieram semana passada. Tinha uma festa aqui na porta, era impossível chegar, mas de repente a igreja estava cheia. Eu vejo maturidade quando eu vejo as pessoas vindo à casa do Senhor num dia de chuva. Porque não importa se está chovendo granizo. Eu vou, porque eu vou adorar a Deus. Eu não vou adorar homem. Eu não vou adorar o pastor. Eu não vou adorar a pregação dele. Eu estou indo para adorar a Jesus Cristo. Eu quero que vocês aprendam isso, casa. Nós precisamos amadurecer a nossa forma de pensar. Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 6. Nós lemos semana passada. Se eu vivo segundo o que aspira a minha carne, eu vou viver conforme a carne. Mas se eu vivo o que aspira o meu espírito, eu vou viver conforme o espírito. A carne é temporária, ela morre, mas o espírito permanece. Essa vida aqui é passageira. Qual é a certeza que todos nós temos aqui nesse lugar? A única certeza que nós temos? Da salvação primeiro. Salvação antes da morte, irmão. Morrer depois de ser salvo não dá certo. Primeiro da salvação, depois da morte. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai virar pó. Todo mundo vai ser tampado por um coveiro um dia. Ou vai virar cinza. E se eu viver conforme a carne, eu vou morrer com a carne. Mas se eu viver conforme a vontade de Deus, se eu vivo conforme o Espírito, essa vida aqui é apenas um aquecimento para a grande eternidade com o Senhor Jesus. É só,
Eu não posso fazer muito exercício brusco, porque eu sou meio sedentário. Mas, só o aquecimento. Aquecimento, os irmãos aí que são do esporte, personal. Só o aquecimento, porque se você não aquece, você não consegue correr. Não é mesmo? Galera aí, fitness. Se você não aquece, você dá um problema muscular, você não consegue correr. Esses dias para trás, fui fazer uma graça para a Janaína. Entrei na piscina e falei para ela assim, sabia que eu já fui campeão de natação? Eu ganhei um prêmio muito famoso, isso é sério. Chama Chico Piscina. Não vale nada o nome. Mas se você jogar na internet, é um grande campeonato de natação. Eu já fui um dia um grande nadador. Aí eu falei para ela, duvida que eu atravesso nadando, a piscina lá do Jockey. Duvida que eu atravesso nadando essa piscina? Ela falou, duvido, você tá... Ela não quis falar que eu estava gordo, mas eu entendi isso. Aí eu falei, não, eu vou ter que provar para ela que eu consigo. Aí, irmão, fui esperto, malaca, ligeiro. Não vou nadar crawl, vou fazer o nado peito. Você levanta, respira, volta, vai na maciota. Irmão, eu comecei. Imaginei Jonas dentro da baleia. E eu nadando. Eu falei, Jesus, cadê o final dessa piscina abençoada? Certeza que o inimigo esticou essa piscina um pouco mais. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, então essa piscina já está esticada. Na hora que eu levantei e falei, cara, eu vou parar um pouquinho. Rapaz, eu não estava nem na metade. E aí eu falei, não, agora é uma questão de honra, vou chegar até o final. Continuei nadando mais um pouco. O que aconteceu? Dei uma cãibra. Já deu cãibra nadando? Irmão, eu imagino Pedro afundando nas águas e Jesus puxando, só que Jesus não quis me puxar dessa vez. E eu comecei a afundar e a Janaína dava muita risada. Aquela risada era como uma aspiração do maligno sobre a minha alma. Eu repreendi em nome de Jesus. Cara, mas se eu não me aqueço, eu não consigo fazer além do que meu corpo possa suportar. Se eu não me aqueço nesse mundo, eu não posso viver na eternidade. Você está entendendo isso? Se eu não amadureço os meus pensamentos, eu não posso viver na eternidade. À medida em que amadurecemos, aprendemos a dizer não para a nossa carnalidade. O jejuar. O que é o jejum? Jejum espiritual, irmão. Nada de jejum intermitente. Isso aí eu não vou saber te falar. Mas o que é o jejuar? O jejuar é matar a minha carne, para que o meu espírito se fortaleça. Sabe por quê? Porque quando a minha carne diz que eu estou com fome, e nesse momento, por exemplo, eu estou com fome, eu vou comer. Se ela diz que eu estou cansado, o que eu faço? Eu deito e durmo. Não é assim que funciona? Sim ou não? Mas quando eu jejuo, eu estou dizendo para a minha carne, olha, você não vai fazer as vontades do maligno, você não vai mandar em mim, mas o Espírito a partir de agora começa a mandar em tudo isso aqui. Então começa a me fortalecer. O que é o jejum? É o fortalecimento do meu espírito, é dizer não à minha carne. Quantos pais nós temos aqui? Pais, levante suas mãos, pais. Pais, futuros papais talvez. É hora de você fazer a surpresa para a esposa. A esposa fazer surpresa, já pensou? A mulher do seu lado agora levanta a mão. Eu não sabia. Cena de filme. Mas você que é pai, você que é mãe, fala para as mães. Quando o seu filho era pequeno, você não tinha que dar papinha para ele a cada hora? Sim ou não? Ele sentia fome. Marco, aprendam a tática. Natália, aprenda a tática. Eu sei que vocês amam pais. Papinha toda hora, papinha toda hora. Um dia você foi neném, te deram papinha toda hora. E aí quando o seu filho tem 5 anos de idade, o jogo que tem um método mais hardcore. Moleque, come aí sozinho agora. Sim ou não? Não foi assim com você? Quando você criou uma idade, você começou a se alimentar sozinho? Sim? Você começou a comer com garfo, faca, colher, você sozinho? Mas antes, os seus pais te alimentavam todos os dias. Ou seu pai te dava alimento uma vez por semana, só dia de domingo. Seu pai deixava você passar fome a semana inteira e te dava só comida dia de domingo. Era assim que funcionava com você? Então eu entendo que na vida espiritual é da mesma maneira. O alimento do Senhor é diário sobre a minha vida.
Não pode ser apenas no domingo. Eu venho na igreja todo domingo, então o meu alimento é aos domingos. Cara, você está passando fome durante a semana de Deus. O seu alimento tem que ser diário. Quanto você está entendendo essa mensagem? Amadurecimento diz que eu preciso me alimentar diariamente daquilo que Deus tem para mim. Cara, está na hora de você parar de ser criança. Eu vou fazer uma pirraça. Lá quando eu tinha 9 anos de idade eu pirraçava desse jeito e dava certo. Eu vou fazer essa pirraça com Deus. Bobo de você. Ele vai olhar para você e falar: pobre mortal, você não sabe o que te espera. Precisamos nos alimentar diariamente. A vida adulta requer assumir responsabilidades. Responsabilidades. É eu entender que minha mulher, ou minha namorada, ou meu marido, meu namorado, vem à igreja, e eu olho e eu falo: furada, que isso? Não, eu sou responsável, eu vou junto com ela. Não gosto muito, não me simpatizo, mas eu vou junto, porque eu quero andar junto. E não é só na igreja não, é no cinema, é no supermercado. Não sei se sua esposa é assim, mas a minha é. Ela entra no supermercado, a gente parece que está entrando em Nárnia. Ela quer ler todos os rótulos, ver todos os preços. É uma tortura no meu ser. Mas eu tenho que ir junto. Porque nós temos que permanecer unidos. Isso é amadurecer o meu pensamento. Isso é eu entender que eu venho na igreja porque eu quero uma maturidade no meu pensamento. É eu entender que 2025 eu não posso entrar com a mentalidade de 2024. Eu tenho que começar um ano novo com uma mentalidade nova. Quantos estão aqui nesse lugar ainda? Estão prestando atenção? Acorda aí, querido. Está na hora de crescer, cara. Irmã, está na hora de crescer. Entrar no nível de intimidade com Deus. E por último eu quero falar. À medida que você amadurece na fé, as coisas começam a se tornar mais claras para você. Um dos maiores sonhos que eu tinha quando eu era criança assim, na minha juventude talvez, era ser um bom diretor de fotografia. Então eu ficava vendo tutorial, ficava vendo pessoas montando luz, tentando entender luz, e aquilo no meu pensamento era algo místico. Eu falava: cara, como que o cara fez aquela luz? E como que o cara... Nossa, ele precisa de um equipamento assim, ele precisa... Eu queria saber o equipamento, a tecnologia. E de repente eu comecei a ver que para fazer luz, o cara pegava uma coberta branca, jogava, a luz rebatia e tinha uma luz. Era algo muito simples. E eu fui amadurecendo a minha forma de trabalhar e comecei a ver as coisas mais simples. A nossa fé é da mesma maneira. Talvez você venha hoje na igreja e você pensa: a fé é um bicho de 7 cabeças, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu preciso ir na igreja, eu preciso ter uma vida de santidade. Cara, e é muito simples, é só você entregar o seu coração para Jesus. Nada mais. Entregue seu coração a Jesus, não a religião. A religião sempre será uma barca furada. Quando você entrega seu coração para Jesus e só para Ele, você destrói toda a religiosidade dentro de você. Todos os rituais, tudo aquilo que você acreditava que daria certo se você fizesse, Jesus te mostra que é muito simples. Jesus foi um homem muito simples. Enquanto todos esperavam que o rei, o grande Messias, entraria sobre a Jerusalém, em cima de um cavalo, um alazão, Jesus entra num jumentinho, mostrando: eu não preciso de Ferrari para fazer uma grande corrida, eu posso ser humilde. Eu quero ser como Jesus. Quantos querem ser como Jesus aqui nesse lugar? Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. Deus, Ele quer atualizar o seu pensamento. Deus quer te mostrar que existe uma melhor versão de você mesmo. Deus quer atualizar pensamentos de pessoas aqui nessa noite. Eu ainda tenho pensamentos tóxicos, eu ainda tenho pensamentos suicidas, eu ainda tenho pensamento que eu não sei quem eu sou. Eu quero te dizer, Deus tem a melhor atualização para você nessa noite.
A única coisa que você precisa nessa noite é deixar que Deus te leve nessa correnteza. Eu não estou aqui para falar para você entregar a sua vida a essa igreja. Eu não estou aqui para falar para você entregar a sua vida aos seus irmãos aqui. Mas o que eu falo para você nessa noite: amadureça, cresça. Cara, essa igreja precisa ser de pessoas maduras. Essa igreja tem que ser de pessoas que realmente estão aqui pelo Evangelho. Sabe, essa semana eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa disse para mim: cara, eu estou muito chateado com a igreja, porque algumas pessoas não me mandam mais mensagens, outras me mandam de lista de transmissão. Eu mando mensagem de lista de transmissão para um monte de gente. Mas você está na minha lista, irmão, não importa, você está lá. Eu pensei em você. Eu não vou na igreja. Não vou na igreja porque... para de ser criança, cara. Eu estou aqui na igreja porque eu quero buscar o Senhor. Eu estou aqui na igreja porque eu quero ter uma vida transformada. Eu estou na igreja porque eu quero um alimento para a minha semana. Eu estou aqui na igreja porque eu sei amar o meu próximo. O meu próximo não tem a palavra de vida para mim, mas Deus tem a palavra de vida para mim. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 8, vem nos ensinar, vamos ler juntos. Filipenses 4, 8 diz: finalmente, irmãos, pense em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor, pense. Eu li esse texto na semana passada, eu quero ler novamente com você, porque a sua mente não é um puleiro de galinha. A sua mente pertence ao Senhor. A sua mente deve ser purificada. É tempo de você ser maduro na fé. É tempo de você amadurecer com Deus. Parar de ficar fugindo dele, achando que é uma brincadeira de esconde-esconde. É tempo de você encarar ele verdadeiramente, porque ele te escolheu, ele te trouxe aqui, e ele quer te amar, e ele quer cuidar de você nessa noite, aqui nesse lugar. Deixe que o Espírito Santo te mostre aonde você precisa mudar. Deus tem a melhor atualização para você. Cresça hoje, entregue realmente o seu coração ao Senhor. Eu quero ler o último texto e eu quero que você entenda a oração que eu vou fazer daqui a pouco. Abra comigo Romanos capítulo 10, versículo 9. Diz assim: se com a boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Próximo versículo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Próximo. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Você entende isso? Com meu coração eu creio na justiça, mas com minha boca eu confesso a salvação. A minha oração nessa noite para você é que você amadureça e que você entenda aonde você errou. Apocalipse 2, eu li esse texto algumas semanas atrás. Diz que volte ao ponto onde você errou, confesse o seu erro e peça para que o Senhor te cure e te limpe. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real e de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais